Boa noite! Começando a live de hoje aqui, primeiro episódio aí da NutriTaon, tá? Eu sou a Alana, para quem não me conhece, eu sou nutricionista e o tema de hoje, do NutriTaon de hoje, é de como reduzir gordura abdominal. Vamos lá, por que é importante, eu achei importante, né, falar desse tema hoje? Porque é o que eu mais escuto, que eu mais recebo na caixinha de como faz para perder a tal da gordura abdominal. Todo mundo quer saber, principalmente as mulheres, né? E aí tem pessoas que perguntam isso por estética mesmo, porque às vezes estão no peso ali que elas desejam, só que não conseguem reduzir, fica mais difícil de reduzir a gordura abdominal. Isso tem um motivo que eu vou falar mais pra frente. E outro motivo importante também, que eu acho super importante vir falar, é porque o excesso de gordura abdominal, ele pode trazer riscos para a saúde. Então, por mais que você não queira emagrecer para ficar com a barriga retinha, trincada, existe um limite de gordura abdominal, que se você ultrapassa esse limite, você já entra como uma pessoa com risco aumentado para certas doenças. Então, vou falar disso também, tá? Então, independente se é estética ou se é por saúde, existe um motivo, existem alguns motivos que eu até falei nos stories, que são mais óbvios, né, que são relacionados à alimentação, e que existem fatores específicos para acumular gordura na barriga. Existem alguns outros que não são tão óbvios assim, e eu vou explicar por que isso acontece, tá? Então, hoje eu vou falar por que você tem que se atentar, então, a esse excesso de gordura abdominal, como eu falei, por questões de saúde também. E vou te dar também depois algumas dicas, não são nem dicas, né? Vou falar quais são os elementos que interferem mais nisso, que são coisas que eu estou aplicando no meu dia a dia, que eu tenho esse objetivo aí de reduzir um pouco a gordura abdominal, e isso são fases, tá? Já tive fase que... Tem fase que eu tô, tá bom assim, porque eu tô dentro do peso adequado e eu não quero me preocupar com isso, eu fico de boa. E tem fases que eu quero intensificar um pouco a perda de gordura abdominal. Então aí eu aplico algumas coisas, venho aplicando algumas coisas que tem dado super certo. Coisas que eu achava que eu estava controlando e quando eu vi eu não estava controlando nada. E que eu vi que a partir do momento que eu comecei a aplicar, coisas muito simples começaram a dar certo, tá? Onde que as pessoas mais erram nisso? Hoje em dia, eu acho que já está um pouco mais claro para as pessoas. Acho que nem para todo mundo, mas acho que hoje é mais fácil, porque muita gente tem acesso à informação, enfim. As pessoas confundem achando que exercício abdominal faz você perder gordura na barriga, né? Muitas pessoas ainda acham isso. E não tem nada de errado com isso, né? É falta do conhecimento mesmo. E que por muito tempo até eu acreditava nisso, né? De fazer exercício abdominal, reduzir a gordura. E isso não acontece. Na verdade, o que ajuda, né? Pensando nesse sentido de fazer abdominal, o que o exercício abdominal faz ele define a sua musculatura, assim como qualquer outra parte do seu corpo. Então, se for no seu braço, na sua perna, no seu glúteo, se você treinar esse músculo vai se desenvolver. E no que isso interfere no emagrecimento? Emagrecimento nada, porque ele não vai reduzir a gordura, mas quando você faz o processo de emagrecimento junto com o exercício abdominal, você faz com que esse músculo se desenvolva, e aí conforme você vai perdendo a gordura, fica mais fácil dele aparecer. Então, para quem quer, né, tem o objetivo de ter a barriga de gominho, a barriga trincada, tem que fazer o exercício abdominal. E é mais fácil dele aparecer quando você vai reduzindo a gordura e vai fortalecendo esse músculo, que ele vai aparecer com mais facilidade. Então, nesse sentido, sim. Agora, no sentido de que vai fazer o exercício e essa gordura vai embora, não existe nenhum exercício que faça isso. Então, primeiro, isso as pessoas confundem. O exercício ele pode ajudar em outras coisas que eu vou falar mais pra frente. E de achar que isso também é um erro, que as pessoas acham que gordura abdominal é só estética. Como eu falei, né, tem pessoas que vão querer melhorar isso pela estética e não tem nada de errado com isso.
desde que ela faça isso de uma maneira legal, né, saudável. E tem pessoas que vão precisar melhorar isso por questões de saúde. Então, hoje em dia, antigamente a gente usava muito o valor de IMC para medir se a pessoa estava num peso saudável ou não, né? Hoje em dia a gente sabe que o valor do IMC não representa muita coisa. Porque quando você... O que é o IMC, para quem não sabe? É o seu peso dividido pela sua altura ao quadrado. Então, o valor que tem ali no seu peso, ele indica tudo. Então, ele indica se você tem... se você engorda, ele vai aumentar na balança. Se você ganha massa muscular, ele aumenta na balança. Então, tudo que acontece no meu corpo, que soma, ele soma na balança. Então, esse valor não é muito fidedigno. Então, a circunferência abdominal, ela representa muito mais esse risco que eu falei de ter algumas doenças do que o próprio IMC. Porque, por exemplo, uma pessoa ela pode ser praticante de atividade física, musculação, ser forte, né, ter bastante músculo. E quando ela vai calcular o IMC dela, ela está como classificada como sobrepeso, como obesa. E você vê nitidamente que ela não é. Então, você vê que a circunferência dela da cintura, ela é mais reduzida. Então, por aí a gente consegue perceber se a pessoa tem risco ou não, tá? Então, só para você entender a gordura da barriga, a gente tem dois tipos de gordura abdominal. Então, existe a gordura abdominal subcutânea, que é a gordura que fica ali por debaixo da nossa pele, que é os pneuzinhos, para quem não tem tanta gordura, esses pneuzinhos que fica é a nossa gordura subcutânea. E tem a gordura visceral, que aí fica mais perto das vísceras e essa é a mais perigosa. Então, quando você excede ali a quantidade de gordura, ela acaba aumentando também a sua gordura visceral, que é o que é mais perigoso. Eu vou falar disso também. Então, a gordura abdominal, como eu falei, quando ela está aumentada, ela então pode trazer risco de doença cardiovascular, doença hepática, resistência à insulina. Não sei se vocês já ouviram falar, isso é um pré-diabetes. Então, a insulina não consegue trabalhar da forma como precisa fazer ali no seu corpo. Você cria uma resistência à insulina e uma síndrome metabólica, tá? São várias coisas que acontecem em conjunto no seu corpo quando você tem um excesso de gordura abdominal. E aí existe um valor, né, uma referência para você saber. Então, se você tiver curiosidade aí de saber se você está em risco aumentado para ter uma doença cardiovascular com base na sua circunferência da cintura, é só você pegar e medir. Então, a cintura a gente mede mais para cima aqui, né? Aqui onde for a parte menor aqui do seu tronco é onde você vai medir a circunferência abdominal. Se você tiver em dúvida, procura lá no Google, circunferência abdominal não, circunferência da cintura, porque tem a da cintura, que é essa mais para cima, e tem a do abdômen, que é aqui na região do umbigo. Então, para classificar esse risco de doença, é essa de cima. Então, para homem, se for maior do que 94 centímetros essa medida, já significa que é um risco alto para doença cardiovascular. Para a mulher, esse valor é de 80 centímetros. Então, se você tiver curiosidade de saber se a quantidade de gordura que você tem abdominal já é considerada de risco aumentado para essas doenças que eu falei, doença hepática, doença cardiovascular, mede e faz compara com esse valor que eu falei. Mulher acima de 80 e homem acima de 94. Esse é um valor, uma referência da Organização Mundial de Saúde, tá? E aí é isso que diferencia mais do que o IMC, se você tem risco ou não. Então, vamos lá para o que interessa, né? Como que fazer, não que isso não interessasse, mas que vocês querem saber, como que eu faço para reduzir a gordura abdominal. Até aqui alguém que tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? A live de hoje ela tem alguns termos um pouco técnicos, eu vou tentar ser mais clara possível, não ficar entrando muito em bioquímica aqui, mas eu acredito que é importante eu falar algumas coisas que talvez vocês não conheçam, porque eu acredito muito assim, quando você entende o que você está fazendo, faz mais sentido, e quando faz mais sentido, você consegue cumprir. Porque eu tenho certeza que vocês já ouviram que para reduzir gordura abdominal tem que comer menos gordura, tem que comer menos pão. Mas por quê? Você sabe por quê? Alguém sabe? Se alguém souber, me fala aí nos comentários.
você sabe por que tem que diminuir certas coisas. Isso aí já é bem estabelecido, né? As pessoas têm essa ideia, assim, que é certa, mas não sabem por que isso faz aumentar a gordura abdominal. E uma outra coisa também é que não existe coisas que você vai comer ou vai tomar que vai varrer essa gordura aí da sua barriga. Isso também não existe, né? Como eu já falei em outras, vou até ser repetitiva aqui, em outras lives, em outros momentos, que chá seca a barriga. Esquece isso daí, não existe porque não tem nenhum composto nesse chá, nenhum chá que vai entrar lá no seu corpo e varrer essa gordura, tá? Nem chá, nem cinta, nem gel, nem nada. Vamos lá. Será que é por causa do... Olha lá, o Raoni falou. Será que é por causa dos carboidratos em excesso? Sim, os carboidratos em excesso, eles causam o aumento da gordura abdominal. Mas por quê? Alguém sabe por quê? O mecanismo? Acho que é mais difícil as pessoas saberem o porquê, né? E é isso que eu acho importante. Você sabendo o porquê, você faz mais sentido e você consegue, então, praticar. Então, vamos seguir aqui que eu vou esclarecer isso pra vocês até o final. Pode ficar sossegado. Então, como que eu faço para reduzir, né? Então, como eu falei do meu exemplo, eu achava que eu tinha um super controle das coisas que eu comia. E eu sou bem controlada. Só que o que acontece? No meu outro emprego, eu trabalhava numa sala com, acho que eram 5 pessoas. E atrás de mim, logo atrás de mim, igual tem essa mesa aqui, tinha uma mesa que era cheia de coisas lá. Então, tinha bolo, tinha pão, tinha doce. E isso todo santo dia. Todo santo dia tinha uma coisa diferente. E eu tentava me controlar ao máximo, porque se eu fosse comer aquilo todos os dias, esquece, né? Eu ia acabar engordando se eu comesse demais. E eu não ia conseguir, mesmo treinando, mesmo me controlando em casa, ia tudo por água abaixo. Então eu tentava me controlar ao máximo que eu conseguia. Mas tinha dias que eu, falava, tudo bem, só um pedacinho. Aí era um pedacinho de manhã, era um pedacinho à tarde. Por mais que não fosse muito, era com mais frequência. Coisa que hoje em dia, trabalhando em casa, sozinha, na minha casa não tem essas coisas, eu não fico comendo essas coisas fora de hora, né? Eu não tenho nem exposto ali e eu nem sinto falta. Esse que é o mais legal, assim, da gente ver, né? Como a gente come coisas, às vezes a gente nem quer comer aquilo e tá comendo só porque alguém tá oferecendo, só porque tá disponível ali na sua vista o tempo inteiro. Então, isso é importante, né? Você organizar o seu ambiente para que você não fique vendo aquilo ali toda hora. E mesmo eu sendo controlada, eu acabava ainda em alguns momentos comendo. Então, eu achava que eu estava super controlada. E aí, em dezembro, eu falei, no começo de dezembro, foi lá pro meio de dezembro, eu falei, não, eu vou dar uma reduzida mesmo. Aí parei com as bebidas, fui beber acho que só no final da virada de ano. Parei com a bebida, reduzi essas besteirinhas que eu comia, né, que era açúcar mesmo de adoçar as coisas, eu nunca fui muito de usar. Na minha casa até açúcar aqui dura meses. Mas um docinho, né, um docinho é ali o meu ponto fraco. Então eu sempre acabava beliscando uma coisa ou outra. Então tinha essa diferença. Então em dezembro eu comecei a reduzir, mesmo lá trabalhando, eu falei, vou dar uma reduzida, não vou consumir bebida alcoólica, e depois eu vou falar da bebida alcoólica também. E aí deu uma super diferença. Só que nesse mês de dezembro, eu postei até nos stories a foto. Eu não medi, não fiz nada, só tirei a foto. E em janeiro, depois que eu saí do trabalho, a partir do dia 5 de janeiro, eu tirei a foto, fiz as medidas para que eu pudesse acompanhar. Então, como que tinha sido ali a minha evolução a partir de eu aplicar até o método 10S lá, que é das 10 semanas, para ver o que ia acontecer. Bom, enfim, vocês viram pela foto lá, quem não viu nos stories eu postei, que na hora que eu vi, né, fiz as medidas, eu não achei tanta diferença. Por isso que é importante, eu sempre falo pro paciente, tira a foto. Muita gente não quer tirar foto, tem vergonha de si mesmo, de se olhar e não gostar do que vê, mas tem que tirar, porque quando você compara uma foto com a outra, às vezes a diferença que nem o meu deu 4 centímetros de diferença de abdômen. Só, se você for pensar, 4 centímetros não é muita coisa, né? Mas pela foto, principalmente da foto de lado, eu percebi muita diferença. Então aí eu comecei a fazer essas mudanças, que eu vou falar aqui o que foi, e aí comecei a notar resultados ainda maiores. Então só de reduzir quantidade de doce, bebida alcoólica, ali de dezembro para janeiro eu consegui ter um resultado legal.
Já comecei e depois eu comecei a intensificar outras coisas também, que eu sabia que eu tava meio que errando ali. Eu vou falar, são 7 ou 8 elementos que eu falei que interferem muito no aumento de gordura abdominal. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa. Carboidratos ruins e açúcar se transformam em gordura. Exatamente. Eles, na verdade, eles facilitam, é o segundo ponto que eu vou falar aqui, o terceiro, por que mecanismo isso acontece. Então, o excesso dessas coisas vai favorecer o acúmulo. Já vou chegar lá, já vou falar. A primeira coisa, então, que eu quero que vocês entendam, o primeiro elemento essencial é o quê? Para você entender como funciona o emagrecimento. Então, você tem ali no seu corpo a quantidade de energia que você precisa no dia para sobreviver. Aí existe uma conta que você faz dessa quantidade, considerando a quantidade de atividade física que você faz também. E ali você chega no valor de energético que você precisa para se manter como você está hoje, por exemplo. E aí, o que o nutricionista faz, né? Que todo mundo fala aí, déficit calórico. Não sei se todo mundo aqui sabe o que é déficit calórico, mas déficit calórico é você pegar esse tanto de energia que você está consumindo e diminuir. Então, você vai consumir menos e gastar mais. Tá? Então, esse espaço que fica aqui é energia que você vai precisar e que o seu corpo vai fazer o quê? Vai lá acessar suas reservas de gordura, porque afinal está faltando, tem um buraco aqui, porque você está consumindo menos, ele vai buscar essa energia de algum lugar. Então, ele vai acessar a sua gordura para ser queimada e usar como energia. É assim que se emagrece. Então, emagrecer é quando você consegue tirar essa gordura do seu corpo. E independente da parte que seja do seu corpo, é por esse mecanismo que vai acontecer. Se é na barriga, se é no braço, se é no quadril. Então, é sempre por esse mecanismo que acontece, tá? A redução de gordura. E aí, nesse sentido, toda vez que você pensa em uma dieta, seja ela qual for, por isso que eu não trabalho com um tipo de dieta específico, eu sempre trabalho com dietas que são personalizadas, individuais, porque cada pessoa se identifica com um tipo de dieta. Exemplo, low carb, jejum, cetogênica, dieta generalista, onde você coloca um pouco de tudo e só reduz calorias. Existem N estratégias aí, vai ser de acordo com que a pessoa se adapta melhor, tá? E aí, o que a gente faz? Dentro de todas essas estratégias, qual que é a maior estratégia? Reduzir, fazer o déficit calórico, que foi exatamente o que eu acabei de explicar agora. Então, se você pega essa quantidade energética e mantém ali, continua consumindo o mesmo tanto, você vai continuar na mesma. Se você consome mais, né, você vai ter essa janela todinha a mais aqui, que o seu corpo vai fazer o quê? Está em excesso, eu vou guardar. Ou se você consome menos, né? Ele vai ter essa janela todinha aqui para procurar de energia. O que ele vai fazer? Vai lá na sua reserva para poder usar. Então, é assim que acontece déficit calórico, tá? Para quem nunca ouviu falar ou já ouviu falar e não sabia o que era, é assim que acontece esse mecanismo. Então, a primeira coisa que você precisa entender e fazer é ver se a quantidade que você come hoje está de acordo com esse déficit. Você está fazendo déficit certinho? Como que você sabe isso? Precisa calcular, né? Isso aí você consegue ver até na internet, se você digita lá como calcular a minha taxa de metabolismo. Você vai ver lá, meu gasto energético total. Só que o problema é que tudo bem, você até consegue reduzir, até mesmo sem calcular. Se você só mudar a qualidade da sua alimentação, então eu como hoje um monte de gordura, um monte de carboidrato, em excesso, tudo em excesso, não como nada saudável. E a partir do momento que eu mudo só a qualidade, então eu comecei a introduzir mais vegetais, mais frutas, reduzir um pouquinho da quantidade das besteiras que eu comia, automaticamente esse déficit vai acontecer, mesmo sem você saber que isso está acontecendo no seu corpo, ele está acontecendo. Só que aí chega um certo limite que você quer intensificar isso, ou então você quer parar, né? Ou você quer aumentar a massa muscular. É aí que o nutricionista vai lá, faz um cálculo para o momento que você está.
Então, por isso que é interessante nesses momentos que você tem um objetivo mais específico, procurar um nutricionista, porque aí ele vai calcular para a fase que você está, tá? Até chegar um momento que você vai querer manter aquela fase, ou chega algum momento que você quer mudar o tipo de estratégia, porque isso já aconteceu comigo, eu já fiz low carb mais extrema, fiquei por um tempo, tava legal, só que chegou fases que eu falei, não quero mais. E segui com outro tipo de estratégia. Hoje em dia eu faço jejum, tá? E não estou falando que é para todo mundo fazer, não estou falando que é a melhor estratégia, mas está funcionando para mim. Então, por enquanto, o dia que eu falar, eu não quero mais fazer o jejum, eu mudo de estratégia. Só que todas elas, sempre quando eu fiz, sempre de forma muito saudável. Então, você não precisa seguir na mesma estratégia a vida inteira, viu? Não se prendam a isso. Faça que você se identifica melhor, inclusive com a fase que você está. Bom, abri muito aí o tema, né? Mas é isso, primeira coisa, déficit calórico, tá? Então fica de olho nisso. Porque muita gente acha que tá fazendo tudo certinho, quando você vai calcular ali a ingestão energética da pessoa tá muito acima, por isso tá engordando. Genética. Genética é o segundo ponto pelo qual algumas pessoas acumulam mais gordura na região abdominal ou tem mais dificuldade para perder a gordura da região abdominal, tá? Então, tem pessoas que têm mais predisposição, né? Então, se você olhar, tem famílias que se você olhar ali o biotipo, né, você vai ver aonde, algumas, né, você consegue ver nitidamente ali aonde que aquele biotipo acumula mais gordura. Tem pessoas que vão acumular mais na barriga, é meu caso, tá? Engordei, é tudo pra barriga. É barriga, braço, por último vai no glúteo. Não vai, quadril, não vai. E já tem pessoas que é o contrário, né? Que acumula muita gordura na região do quadril. Então, isso é o biotipo da pessoa. Então, aonde você tem mais células de gordura, né, mais espaço para armazenar essa gordura, adivinha onde que para essa gordura vai primeiro quando ela precisar armazenar? Para onde tiver mais espaço. Então, a genética é uma das coisas que interferem, mas ela não é fator decisivo, não é definitivo e não é o seu destino, tá? Você consegue modificar isso, ela só se expressa de acordo com o ambiente que você tem. Então, se você controlar a sua alimentação, fazer atividade física, você não desperta, digamos assim, desperta essa genética. Então, você precisa entender os outros fatores que eu vou falar aqui depois, mas que existe isso, existe. Por isso que algumas pessoas têm mais dificuldade em perder essa gordura abdominal e mais facilidade em ganhar, tá? Eu sou uma delas. Terceiro elemento aqui, super importante, que é o que a gente falou no começo, são os carboidratos. Então, o excesso de carboidrato simples. O que é o carboidrato simples? Farinha branca e açúcar, tá? Então, tudo que a gente não usa, como eu falei, é estocado. Então, pensa assim, a fonte primária de energia que o seu corpo usa é a fonte de glicose, o carboidrato, né? Então, o carboidrato é a glicose. Então, quanto mais você oferece esse tipo de energia, é o que ele vai preferir, tá? Então, se você oferece muito dessa energia em forma de carboidrato para o seu corpo, é onde ele vai preferir gastar primeiro. O que acontece? Você fica lá com essa glicose circulante, então precisou de energia, ele vai lá e pega essa energia. E aí a gordura fica lá, coitada, paradinha, sem ser usada, porque você está sempre oferecendo a fonte primária de energia. Então, enquanto tiver carboidrato ali para queimar, para usar, ele vai preferir usar. Ele nunca vai ir lá na gordura para usar, porque a gordura também pode ser usada como energia, mas ele nunca vai usar se o carboidrato estiver muito disponível. E é por isso, não só por isso, né, tem outros motivos, vou falar até de mais alguns deles, que excesso de carboidrato, tá, ele é muito ruim, não só por isso, não só por acumular mais, por fazer isso, de impedir que a sua gordura seja acessada, mas também porque ele favorece um acúmulo de gordura. Vou explicar isso melhor, tá?
existe uma diferença, então, aí de consumo exagerado, né? E consumo saudável do carboidrato. Então, quando eu falo assim, olha, reduza carboidrato, você, meu Deus, vai ficar desesperado. Meu Deus, não vou comer mais batata, não vou comer mais arroz. Calma, calma, não é por aí, tá? Excesso é excesso, eu não tô falando pra excluir nada. Mas muitas pessoas acham que não comem excesso. Então, você consumir ali na proporção do seu café da manhã, de todas as refeições, quando você tem uma proporção maior de carboidrato, isso já é excesso. Principalmente desses que eu tô falando, tá? Então, farinha, tudo que tem farinha branca, bolo, bolacha, pão, macarrão, tudo isso. E o açúcar propriamente dito, tá? O que vai acontecer? Existe uma diferença. Então, pensa no seguinte, se você pegar 100 gramas de carne e 100 gramas de... Aliás, 100 gramas de carboidrato, que vem dessas coisas que eu falei, e 100 gramas que vem da proteína. Você acha que esses dois nutrientes, eles vão agir de forma igual dentro do seu organismo? O que vocês acham? Me contem aí nos comentários. Então, se eu consumir 100 gramas não, 100 calorias. 100 calorias de carboidrato, 100 calorias de carne, eu vou ter o mesmo efeito no meu organismo, será? Se eu falei que o déficit calórico lá no começo é o que importa para emagrecer, e eu tô falando isso agora, na verdade não é bem assim, né? Não é só o déficit. Então, mais uma coisa aí para vocês aprenderem. O déficit calórico, ele é importante, ele é super importante, só se acontece emagrecimento dessa forma. Mas você pode melhorar a queima de gordura quando você ajusta o tipo de nutriente que você tem na dieta. Então, se você tem uma dieta, vou chutar um valor, tá, gente? Não se baseiem por esse valor. Mas se você tem uma dieta de 1.800 calorias, onde a maior parte dessa dieta é de carboidrato, que é dessas coisas que eu acabei de falar, pão, bolacha, macarrão, açúcar. E se você tem uma dieta de 1.800 calorias, onde você equilibra esse tipo de coisa e consome mais proteínas, mais vegetais, mais frutas, é tudo o mesmo tanto de calorias. Você acha que isso vai ter o mesmo impacto? Se alguém quiser responder, responde aí. Será? Na verdade, não, né? Por quê? Por mais que seja o mesmo tanto de calorias, a reação metabólica que o seu corpo tem com um e com o outro é diferente, tá? Tá com uma coceira no olho com esse rímel. Então, a reação metabólica que tem quando você consome... Olha lá, Yasmin falou. Eu acho que não. Então, quando você consome 100 calorias só de açúcar e quando você consome 100 calorias equilibrando isso, tendo uma maior quantidade de proteína e vegetais, com certeza a ação que vai ter no seu organismo é diferente, né? Os hormônios que vão trabalhar ali vão agir de forma diferente. Vamos ver, porque cada um age no corpo de um jeito. Exatamente, né? Se fosse tudo igual, você poderia comer qualquer coisa. Então é preciso se atentar não só ao déficit. Quando o nutricionista calcula essa dieta, ele faz isso também. Então ele vai lá ver, olha, você tá até consumindo uma quantidade legal de calorias no seu dia, não tá excedendo tanto. Mas quanto você come de pão? Quanto você come de massa? Quanto você come de bolo? É quando você vai ver a dieta da pessoa, tem um excesso muito grande ali de carboidrato. Isso dificulta muito que a gordura saia do seu corpo, tá? Porque lembra que eu falei? Se tiver muito carboidrato, que é o que o seu corpo prefere para gastar, ele nunca vai acessar a sua reservinha ali de gordura. Então, é preciso se atentar nisso. Oi, mãe, aqui na live sempre presente. Vamos lá, presta atenção, todo mundo precisa saber disso. Então, por que mecanismo isso acontece? Aprendam isso para não esquecer nunca mais. Coloca aí na cabeça, tá? Quando vocês entenderem, vocês vão começar a aplicar. Por que quando alguém falar para você agora, você fala assim, a nutricionista falou para eu reduzir o carboidrato, e a pessoa falar para você assim, mas esse negócio não existe, né? Carboidrato é a nossa fonte de energia. Você vai saber explicar por quê?
Primeiro, que não é para excluir, é o excesso. E segundo, porque ele age dessa forma, ele tem um mecanismo diferente. Então, ele vai agir diferente. Por quê? Ele vai elevar insulina. Então, quanto mais carboidrato eu comer, mais insulina meu pâncreas vai produzir para tirar essa glicose que está circulante. O que ele faz? Ele pega essa glicose circulante, leva para dentro da célula, para então a célula fazer isso virar energia para você. Olha só, presta atenção nisso. Quando você consome muito desse carboidrato, você tem muita glicose lá, o que o pâncreas faz? Produz mais insulina ainda. Manda insulina aí que tem glicose demais aqui, vamos tirar isso daqui. E chega um certo ponto que ele produz tanta insulina que aquela insulina não consegue mais entrar, fazer esse papel de levar a glicose para dentro da célula. Fica um excesso muito grande que dá uma bugada. Então, ela não consegue fazer esse papel de fazer a energia ser utilizada. O que vai acontecer? Uma das coisas, né? Você pode desenvolver um pré-diabetes, depois até diabetes, né? Uma resistência a essa insulina, ela não vai agir de forma adequada. E excesso de insulina dispara outros mecanismos no seu corpo. E do que a gente está falando aqui? Acúmulo de gordura. Quanto mais insulina eu tenho circulante no meu corpo, ele vai ativar um processo chamado lipogênese, né? Isso aí já é um termo muito técnico aqui, mas só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona o mecanismo. O que é a lipogênese? Produção de gordura. Então, aumentou minha insulina, ele dá um sinal para produzir mais gordura e armazenar, porque tudo que está em excesso vai para algum lugar, né? Se tem excesso lá, ele vai transformar isso em gordura e armazenar. Então, é por isso que excesso, agora você já sabe responder. Por que excesso de carboidrato faz mal? Porque ele eleva a glicose, eleva a insulina, insulina dispara o mecanismo de acumular gordura. E o pior, se você tem isso associado a um outro hormônio que chama cortisol, quem aí já ouviu falar de cortisol? Coloca aí pra mim nos comentários. Alguém já ouviu falar de cortisol? Sabe o que é? É um hormônio, tô falando, mas alguém já ouviu falar? Ah, fulano tá com cortisol alto. Isso aqui altera cortisol. Não? Depois, mais pro final, eu vou falar sobre ele. Então, se você associa isso, excesso de insulina com excesso de cortisol, aí é que o negócio fica feio mesmo. E no final eu vou falar por quê, tá? Guarda aí, calma, dá uma segurada aí, guarda isso aí pro final, porque eu preciso explicar isso aqui primeiro, para depois explicar por que os dois juntos é uma bomba, tá? Então, é isso. Por isso que reduzir açúcar e farinha é super importante, tá? Super importante mesmo. Não levem isso como bobagem, como besteira. Ninguém aqui tá falando que ninguém nunca mais vai comer doce na vida. Acabei de falar que eu amo doce, eu como o doce pior que tem, que é a jujuba, que só é açúcar. Mas imagina se eu comesse isso todos os dias, né? Essa minha insulina ia estar sempre aumentada. É isso, tá? Excesso de açúcar, excesso de insulina, mais reserva de gordura. E o que tem a ver, Alana, isso com a minha barriga? Por que eu acumulo mais na minha barriga? Lembra que eu falei no começo que se você tem mais células de gordura na sua barriga, é pra lá que vai primeiro. Então, tem um excesso ali, ele vai colocar onde tem mais espaço. Se eu tenho mais espaço de gordura, de células de gordura na minha barriga, é pra lá que vai. Então, enquanto tiver excesso, é pra onde vai ser armazenado, tá? Onde tiver excesso de células gordurosas, né? Pensa que a célula é uma coisinha redondinha assim, e aí tem vários espacinhos redondinhos lá, na sua barriga, de gordura, que não tem a mesma quantidade que tem aqui no seu braço, por exemplo, seu braço é mais magrinho. Então, onde tiver mais espaço, é onde ela vai se encaixar, principalmente se você tiver uma disposição genética maior para a barriga, tá? Então, quando eu falo de reduzir farinha, carboidrato, é disso que eu tô falando, farinha e açúcar, não, principalmente farinha branca, tá? Não estou falando, né, como muita gente acha, então vou ter que reduzir carboidrato, vou ter que parar de comer fruta, muita gente aí para de comer fruta, para de comer batata, para de comer arroz, calma, né? Por isso ninguém fica obeso, ninguém engorda de comer batata e fruta, tá? Ninguém engorda disso. Eu tô falando aqui de excesso de carboidrato por carboidrato simples.
Simples, por essas fontes, então farinha branca e açúcar. Então não deixa de comer sua banana, não deixa de comer sua batata doce, frutas com menos açúcar também é mais legal. Então tudo isso é fonte de carboidrato também, são fontes de carboidratos mais saudáveis, então pensa sempre nisso, tá? Quarto elemento aqui que impede aí a gordura abdominal de ser queimada e acumula também mais. Isso aqui eu acho que eu não precisaria nem falar, né? Vocês já estão, acho que careca de saber. Bebidas alcoólicas. Lembra que eu falei no início que só de eu reduzir isso, eu já reduzi muito a quantidade de gordura abdominal que eu tinha. Só de reduzir bebida alcoólica. Por quê? A bebida alcoólica, ela é muito calórica, né? A gente tem ali as calorias... o álcool, ele tem mais calorias do que o carboidrato. Ele tem 7 calorias, o carboidrato por 1 grama, e o carboidrato tem 4. Então, assim, você junta ali, às vezes, com uma bebida que você coloca açúcar. Então, é um excesso ali muito grande de calorias num volume muito pequeno. Então, isso para quem quer emagrecer, para quem quer perder gordura abdominal, é uma bomba. Então, quer emagrecer e perder a gordura abdominal, tem que esquecer a bebida por um tempo, gente. Não tem o que falar, assim. Ou reduzir muito, né? Porque tem gente que bebe todo fim de semana, às vezes bebe até durante a semana. Isso vai atrapalhar muito o processo, né? É gostoso, é bom, eu também gosto. Mas quando você quer ter um objetivo mais intenso, né? Resultado mais intenso, você precisa se atentar muito nesse detalhe. E não só isso, né? O álcool também, além de atrapalhar, né, você de emagrecer pelo excesso calórico, ele dificulta o seu ganho de massa muscular. Então, seu corpo, quando você tem menos massa muscular, você tende a gastar menos energia também, porque o músculo ele faz com que você gaste mais energia. Então, se você malha, se você vai para academia, né, quem gosta de treinar, e você tá bebendo todo fim de semana, você tá jogando esse trabalho todo por água abaixo. Porque até o seu corpo se recuperar, são 72 horas para ele começar a funcionar no ritmo de novo. O álcool desidrata a fibra muscular, então ele atrapalha totalmente esse processo, além de produzir substâncias tóxicas ali nesse período, né? Que ele tá nessas 72 horas que vão dificultar de você ganhar massa muscular. Então, se você quer treinar, quer ganhar massa, quer reduzir o abdômen, reduz bem mesmo o álcool, tá? A bebida alcoólica. Quinto elemento, gordura hidrogenada e gordura trans. Esse daí eu acho que muita gente já ouviu falar, né? E como eu falei no início, tem coisas aqui que vão parecer meio óbvias, né? Ah, Alana, lógico, eu vou comer gordura e claro que eu vou engordar, né? Mas tem uma diferença, né? De gordura natural, que vem do alimento, que vem da carne, que vem do leite, que vem da manteiga. São gorduras que o nosso corpo consegue metabolizar, né? E o que é a gordura trans? A gordura trans e gordura hidrogenada. É uma gordura que ela não é reconhecida pelo seu corpo. Porque ela é fabricada, na verdade, ela é... Deixa eu só ver aqui, lembrar direitinho o processo. Ela é obtida por um processo industrial, onde a gordura vegetal é transformada a partir dos óleos vegetais, tá? Então, ela é uma gordura que é modificada na indústria. Então, o nosso corpo ele não está preparado para reconhecer esse tipo de gordura. E o que ele... Diferente da gordura natural dos alimentos. Então, a gordura natural dos alimentos, quando ela é consumida, lógico, né? Por favor, em medidas normais, ali sem excesso, o que seu corpo vai fazer? Usar essa gordura como energia. A gordura hidrogenada e gordura trans, ela não é usada como energia. Então, o que o seu corpo faz? Estoca mais uma vez, mais uma coisa que você vai estocar. Você nunca vai gastar aquilo ali, você sempre vai estocar. Além de se acumular, né, e causar risco de doença cardiovascular também. Então, ela causa um maior risco de doença cardiovascular do que a gordura que vem natural dos alimentos. Não precisa tomar muito cuidado com isso. Porque esse tipo de gordura, ele tá em tanta coisa aí do seu dia a dia, que você às vezes nem imagina, tá?
tudo que for industrializado, o que é para que é utilizada essa gordura na indústria? Aumentar a validade dos alimentos, e nem tudo é considerado alimento, tá? Algumas coisas não são nem consideradas alimentos, para você ter uma ideia de como que é bom o negócio, é produto alimentício. Então ela serve para aumentar a validade desses alimentos, para mudar a textura dos alimentos, o sabor. Então tem uma série de funções que vai deixar aquele produto mais agradável, mais rentável também, né? Porque a forma como você armazena, por transformar a textura da gordura, né? Então ela deixa de uma forma mais firme, digamos assim. A manteiga é uma delas, tá? Manteiga não. A margarina é uma delas, tá? Você tem esse processo de transformação para fazer tudo isso, que você transforma também, modifica a aparência do alimento, a textura, né? Tudo isso, para tornar esse alimento também mais atraente. E aí, tem uma curiosidade que muita gente não deve saber. Quando começou, né, eles começaram a produzir esse tipo de gordura aí, para melhorar essa questão na indústria alimentícia. E aí perceberam que esse tipo de gordura podia fazer mal, né? Começaram a estudar e perceber que isso não fazia bem. E aí a Anvisa, aqui no Brasil, né, permitiu que os alimentos, aliás, é uma regra que todos os alimentos tenham no rótulo que tem 0 trans, né? Ele precisa ter uma quantidade mínima de gordura trans ali, máxima de trans. E o que é essa quantidade? 0,2 gramas, tá? Se tiver menos que 0,2 gramas, ele é considerado 0 trans. Então, muito alimento que você come tem gordura trans. Mas pela porção, como a porção ela é indicada pelo fabricante, então o fabricante ele pode pegar assim, um pacotinho, sei lá, de bolacha cookies. Se ele definir que uma bolacha cookies é a porção dele, e aquela bolacha cookies tem menos de 0,2 gramas de trans, aquele alimento inteiro, sendo que está se baseando pela uma porção, que é uma bolachinha, vai ser considerado 0 trans. E a gordura trans é super prejudicial, né? Então, por ela ser duas coisas, né? Uma gordura que o nosso corpo não metaboliza, ela é diretamente estocada, essa é uma das coisas. E outra que ela já tem vários estudos que mostram que ela é uma gordura perigosíssima para doença cardiovascular. E onde tem isso, Alana? Onde tem gordura trans? Ó, biscoito recheado, sorvete, pizza congelada, miojo, massa de bolo pronto, que muita gente usa a rodo aí. Que mais que eu notei aqui? Nuggets, tá? Batata congelada, tá? Batata congelada. E a pior de todas, que eu acho que é o que as pessoas consomem no dia a dia. Então, essas coisas aqui, você tem que consumir, assim, o mínimo que você puder consumir. E coisas que você consome diariamente, como é a margarina, e sempre que eu atendo um paciente, eu vejo que ele consome margarina, eu já falo. Isso é uma coisa inegociável, inegociável. Margarina não dá. Excluam a margarina da vida de vocês, gente. Não tem benefício nenhum a margarina. Nem aquela que é considerada, que eles colocam lá, que é amiga do coração, né? Que não tem trans. É mentira. Não usem margarina. Troquem por manteiga. Lógico, vai consumir numa quantidade legal. Não vai ficar comendo manteiga de colher. Mas troquem imediatamente pela manteiga. A gordura da margarina, a gordura vegetal, ela é muito prejudicial. Então, ela vai direto ser armazenada e vai te causar um risco maior de doença cardiovascular, tá? Prestem muita atenção nisso. Além dessas besteirinhas, né? Então, você fala assim, mas eu não como, né? Eu não como essas coisas de vez em quando. Você vai ver, sempre tem uma coisinha ali no dia a dia. Me conta aí nos comentários, quem come dessas coisas aí que eu falei dia a dia? E mesmo batata congelada, como eu já peguei, né, atendo às vezes, a pessoa, eu compro a batata congelada, mas eu faço na air fryer, eu faço no forno. Ela é pré-frita, primeiro que ela é pré-frita e ela tem essa coisa. Por que ela é tão crocante? O que vocês acham aí? Que ela é tão gostosa? O que ela tem que a batata lá da sua casa, que você descasca e faz... Não tem.
Geralmente o quê? Textura, né? Olha lá, o Rony falou, eu já troquei a margarina pela manteiga. Excelente, paciente nota 10. Isso mesmo, tá seguindo direitinho. Eu estava comendo, minha mãe, ó, estava comendo margarina. Mãe, não pode. Dá bronca da mãe ao vivo aqui. Yasmin falou, conservante. Também conservante, mas o principal é a gordura hidrogenada, que é um tipo de conservar, né? É um tipo de conservante. Você tendo a gordura ali hidrogenada, você consegue conservar por mais tempo e mudar a textura desse alimento, porque ela fica crocantezinha. Tudo bem, ó, Yasmin também trocou a margarina por manteiga, então vamos lá, ó, todo mundo trocando a partir de amanhã a margarina pela manteiga. Quem trocar, posta lá nos stories e me marca, que eu quero saber, quero mudar aí o mundo dessas pessoas que comem margarina, porque não faz sentido nem é gostoso, gente. Se você falar, ainda eu como bolacha recheada porque eu gosto, que é gostoso. Você vai comer de vez em quando, mas margarina, ah, me poupe, margarina não dá, né, gente? Vamos trocar aí a margarina, então, pela manteiga. Usar pouco, lógico, como eu falei, com responsabilidade, mas trocar. Então, eu pego mesmo no pé, falo mesmo pros pacientes. A primeira coisa que, sempre quando eu faço lá na amnésia, eu sempre faço questão de saber isso daí, se consome margarina ou não. E ficar atento nessas outras coisinhas que eu falei, né, gente? Porque parece bobo, né? Ah, mas tem gente que põe na lancheira de criança. Atenção, mães e pais aí, por favor, né? Eu não sou nem atendo criança, mas eu gosto sempre de falar para os pais que acham que é uma coisa inocente. Então, compra bolinho de recheado, compra bolachinha. Ah, mas é só uma porçãozinha que ele leva lá, aquele pacotinho pequeno. Não interessa, olha o tanto de coisa que você tá dando pro seu filho. Olha o tanto aí de coisa que eu falei, dessa gordura que faz mal, né? Que futuramente, e não é só isso, tá? Tem uma lista inteira de coisas que, depois se vocês tiverem curiosidade, vão pesquisar sobre a gordura trans, sobre a gordura hidrogenada. De coisas que podem causar futuramente, até câncer e outras doenças aí. Então é muito perigoso mesmo. Não ponha isso na lancheira do seu filho. Tenta mudar o hábito ali de coisas que vai levar, sempre foque na alimentação mais natural. Eu sei que é enxugar gelo falar isso, mas lembra que eu falei lá no início da live, é importante você saber por que isso acontece. Ah, por que é ruim? Ah, não come gordura porque é ruim. Não come bolacha recheada porque é ruim. Mas por quê? O que acontece no seu corpo? Acabei de falar. Tá? Então presta atenção nisso. Então reduza já isso. Vamos lá. Yasmin falou, manteiga é mais gostosa, mas muito mais gostosa, não tenha dúvida disso. Mariane, acabei de comer margarina com tapioca. Tá vendo? Agora você já sabe. Presta atenção nisso daí, tenta trocar por manteiga. Combinado? Então vamos lá, para o sexto elemento que impede aí o acúmulo de gordura, que impede que você perca mais gordura abdominal, né? É o bom funcionamento intestinal. Gente, vamos prestar atenção agora. O funcionamento do seu intestino, ele é super importante. Quem não valorizar isso, vai ter vários problemas, tá? O nosso intestino, para você ter uma ideia, é conhecido como o nosso segundo cérebro. Ele tem uma função importantíssima no funcionamento do nosso organismo. Coisas que vocês nem imaginam. Então, uma delas, né, quando você não tá com o seu intestino funcionando bem, o que acontece? Lá no nosso intestino tem bactérias boas e bactérias ruins. Quando as bactérias ruins excedem as bactérias boas, isso causa um desequilíbrio na sua flora intestinal, tá? Na sua microbiota intestinal. Por que isso é tão ruim? E o que faz ter esse desequilíbrio? Quando você come esses alimentos que eu acabei de falar, né? Esses industrializados, cheios de química que você come, você desregula isso é uma das coisas, tá? Desregula as bactérias boas e ruins do seu organismo. Você meio que mata as boas e fica mais as ruins. Então, você impede que o intestino funcione bem. E por que é tão ruim o intestino funcionar, não estar funcionando bem? Porque ele tem várias funções, tá?
Então, lá você tem absorção de nutrientes. Então, se ele não está funcionando de uma forma adequada, ele não vai absorver nutriente. Se ele não absorve nutriente, cada nutriente que a gente consome, micronutrientes, né? Vitaminas, minerais, eles têm funções específicas no nosso corpo. Então, se você não absorve isso, você faz com que essas funções fiquem prejudicadas, tá? Então, precisa ter uma maior atenção com o funcionamento intestinal. E falando de emagrecimento, por que é tão importante também manter a sua saúde intestinal? No intestino, por que ele é o segundo cérebro? Ele tem muita comunicação de produção de hormônio que se comunica com o seu cérebro. E um desses hormônios é um hormônio que te avisa que você está satisfeito. Olha só que interessante. Se você não tem uma boa regulação do seu intestino, a sua sensação de saciedade, que não acontece só pelo estômago, também fica prejudicada. Tá? Então, às vezes você está sentindo mais fome porque o seu intestino está desregulado nessa questão das bactérias, tá? E já foi comprovado também através de estudo de que quem tem um mau funcionamento do intestino acumula mais gordura também na barriga. E além disso, né? Além de gordura, o que acontece quando não funciona bem, às vezes, o intestino? Você fica mais inchado. Então, às vezes, você tem a impressão que você tem muita gordura ali na barriga. E, às vezes, é só um mau funcionamento do intestino mesmo, né? Se você não vai muitas vezes ao banheiro, você acaba ficando com aquela sensação ruim, inchada. Isso depende muito do que você come, tá? Falta de exercício. Olha lá, Yasmin colocou, exatamente. Excesso de fezes ali acumulada, precisa eliminar. Como que a gente faz isso? Fazendo atividade física, comendo as coisas certas. E existem coisas que podem melhorar isso. Então, não sei se vocês já ouviram falar em probióticos e pré-bióticos, tá? Os probióticos, eles melhoram a saúde, os pré e probióticos, eles melhoram a saúde justamente dessas bactérias que eu falei benéficas. Então, os probióticos, na verdade, eles são as próprias bactérias. Então, sabe os lactobacilos vivos do Yakult? É que o Yakult tem açúcar, né? Mas existem outros que você pode consumir, como é o caso do kefir, como é o caso do kombucha. O kefir, ele faz a fermentação a partir do leite e o kombucha, ele faz a fermentação a partir do chá preto, chá verde, dá até pra você fazer em casa, tá? Olha lá, o Raul falou, Yakult, exatamente. Yasmin, é o que tem no Yakult, só que o Yakult, tem o Yakult normal, ele tem açúcar. Então, vai meio que, né, anular uma coisa com a outra. Então, é importante que seja sem açúcar. Ou ele tem menos, tem aquele light, né, que eu acho que tem menos açúcar, que eu não sei se precisa de um pouquinho de açúcar também pra fermentar, enfim. Mas o kefir é uma, o kombucha é outra, iogurte, então o iogurte natural e sem açúcar, né, lógico, o cheio de açúcar não resolve, eles vão ajudar a restabelecer essa sua microbiota intestinal. Então ela vai funcionar, seu intestino vai funcionar muito melhor, você vai ter essas respostas melhores no seu organismo. Porque pensa assim, gente, um pause aqui, o seu corpo, ele é uma máquina, né? Meio clichê falar isso, mas é verdade. Ele é uma máquina inteira que funciona dependendo de vários mecanismos que acontecem ali. Então, uma coisa que você tira do lugar, você compromete um processo, tá? Então, lembra que eu falei? Você aumentou a insulina, aumentou a gordura, a insulina com cortisol pior ainda. Então, são coisas que você precisa fazer essa manutenção para que ele funcione a maior parte do tempo de forma legal, né? Raoni falou? 0% de gordura? Não precisa. Açúcar, tá? Sem açúcar. O 0% de gordura, o que eu tô falando é o iogurte natural, pode ser até um integral, que o integral é com gordura, mas sem açúcar, tá? Então, se você não está acostumado a tirar o açúcar, vai reduzindo, ou você usa algum tipo de adoçante mais natural. Então, eritritol, a estévia, o xilitol, são os 3 que eu costumo indicar. Algumas pessoas têm não conseguem digerir bem o xilitol, então isso precisa testar. Mas são os 3 naturais que eu costumo indicar,
tá? Mas o natural, o integral pode sim. Então você precisa regular essa sua microbiota com esse é o probiótico. O pré-biótico, ele é um alimento para as bactérias boas que já estão lá. Então ele ajuda que as bactérias boas que estão lá se proliferem, né? Então você consegue aumentar ali dando alimento para essas bactérias. O que seria isso? Existem suplementos que você pode comprar de pré-biótico e também cereais integrais, que mais? Biomassa de banana verde. Então, eu já fiz aqui em casa uma vez a biomassa. Porque quando você faz a biomassa de banana verde, ela tem um tipo de fibra ali que ela é mais resistente, né? Ela não é totalmente digerida, é o amido resistente. Então, ele evita que, a função dela ela consegue evitar que você tenha esses picos de glicose, você consegue ter mais saciedade. Então, se você fizer a biomassa, no máximo uma colherzinha de sopa, tá? Não pode ser demais também, porque prejudica. Ela é alimento para essas suas bactérias também. Então, resumindo, o intestino precisa estar funcionando bem, porque senão você fica inchado, você faz um excesso ali, às vezes não é nem de gordura, de inchaço mesmo na barriga, e também porque dificulta a sua saciedade, porque não comunica, não tem a produção legal de hormônio que comunica para o seu cérebro que você está saciado, tá? Sétimo elemento. Tá acabando, gente, vou chegar lá. Hoje tá estendendo bastante, hein? Qualidade do sono. Cheguei aonde eu queria chegar. Lembra que eu falei que existem coisas que são óbvias, que eu falei até agora? Acho que provavelmente você já deve ter ouvido falar alguma coisa. Talvez não soubesse por qual mecanismo exatamente isso acontecia. Mas, esse daqui muita gente não sabe, tá? Vocês já ouviram? Quem aí já ouviu falar? Coloca aí nos comentários. Que estresse da barriga. Estresse aumenta a barriga. Será que isso é verdade? Vamos ver. Qualidade do sono e estresse. Quando chegou na melhor parte, a live cai. Como assim? Então, os dois, eu coloquei esses dois juntos porque eles interferem no acúmulo de gordura, não só abdominal como no restante do seu corpo. Os dois interferem pelo mesmo tipo de mecanismo, tá? E isso foi uma coisa que eu falei que pegou muito pra mim, porque eu dormia super tarde, acordava cedo, enfim, tô melhorando isso. O estresse eu melhorei muito depois que eu mudei de emprego, né? Muito mesmo, acho que, sei lá, 80%. Então essa parte eu já melhorei. Agora, a parte de sono eu preciso melhorar bastante. Então vamos lá, eu falei se vocês já perguntei se vocês já ouviram falar que estresse da barriga. Se isso é verdadeiro. Sim, isso é verdadeiro, estresse da barriga. Vou explicar por quê, tá? Quando a gente está estressado e quando a gente dorme pouco, a gente libera um hormônio chamado cortisol. Lembra que eu falei lá no início do cortisol? O cortisol é um hormônio que ele é liberado quando a gente está estressado. Então, quando você está numa situação de estresse, de ameaça, e isso estresse é estresse mesmo emocional, ou estresse, quando você causa um estresse no seu organismo alimentar também, quando você causa um estresse por excesso de atividade física, por isso que tem que ter o repouso, né, da atividade física, você induz a produção do cortisol. O que o cortisol faz? Se você está em uma situação de ameaça, o que o seu corpo vai fazer? Vai pensar, opa, eu vou precisar de energia para lidar com isso. Né? Isso é evolutivo nosso, né? De quando a gente caçava. Então, estou numa situação de ameaça, eu preciso de energia, eu vou estocar. Então, isso é a primeira coisa, né? Por que se acumula mais gordura quando você tem excesso de cortisol, tá? Então, a falta de... o estresse, como eu falei, emocional, por excesso de atividade, eu falei... excesso de atividade, por comida também, que esses ultraprocessados também causam estresse no seu organismo, você vai produzir mais cortisol. O que o sono tem a ver com isso? O cortisol, ele também é produzido quando ele tem um maior pico de produção quando a gente acorda. E sabe como que ele é ativado? Pela luz, tá? Então, quando você acorda, por isso que tem pessoas que trabalham à noite, principalmente, tem
é totalmente desregulado isso, porque o nosso corpo foi feito para funcionar de dia e de noite descansar, até por conta dessa questão hormonal. Então, quando você acorda, tem uma grande liberação do cortisol. Então, você tem um excesso ali de cortisol normal, no nível excesso, mas assim, é onde tem um pico de cortisol no seu organismo. E aí vai passando o dia, vai passando o dia. Quando vai escurecendo, essa quantidade de cortisol, ela diminui, né? Porque aí você vai entrar em fase de repouso, tá? Então, ele se ativa por essas duas formas, situação de estresse e quando você tem a luz do dia. Quando vai chegando mais à noite, por que é importante, por exemplo, você ir dormir mais cedo? Para você não ter essa produção aumentada. Quando você fica muito exposto à luz, e isso é luz de celular, luz de computador, exposto à tela, você continua produzindo esse hormônio. E lembra que eu falei no início, agora quando eu comecei a falar de cortisol, que quando esse hormônio está ativado, a tendência que o seu corpo tem é: estou sob ameaça, preciso reservar energia. Então, quanto menos você dorme, né, e quanto mais você fica exposto à luz em horário que não é para ficar, mais você vai produzir cortisol, mais você vai armazenar energia e isso vai se transformar em gordura. Então, olha esse mecanismo, olha como é que funciona isso. E o estresse também, tá? Então, olha só, se você nunca tinha ouvido falar do cortisol e que estresse da barriga, isso é verdade, estresse da barriga. Agora, por que barriga, né? A Ana está falando que aumenta aí o excesso de energia e o acúmulo de gordura no seu corpo. Mas por que é barriga? Porque olha que interessante, lá nas células viscerais, que eu falei no começo lá da live, as células viscerais que a gente tem na barriga, as subcutâneas, que fica logo abaixo da nossa pele, e as viscerais, que são as mais perigosas, lembra? A gente tem mais receptor de cortisol, ou seja, as células da nossa barriguinha têm mais afinidade em receber cortisol, tá? E se eu estou falando que cortisol facilita o acúmulo de gordura, eu vou aumentar mais a minha gordura abdominal. Porque o que ele sinaliza lá? Ele faz com que essas células aumentem de tamanho. Olha só, que interessante. Daí a gente saiu do estresse e chegou na barriguinha. Então, quando ele está ativado, além de ele promover esse aumento de gordura nas outras partes do nosso corpo, ele vai ativar um mecanismo que vai aumentar esse tamanho da célula que você tem lá. Ou seja, quando você tiver um consumo exagerado, lembra que eu falei? Tudo que está exagerado vai ser armazenado. Aonde vai ser armazenado? Aonde tiver mais espaço, tá? Então, se tem mais espaço ali para eu guardar gordura, essa célula se aumenta, é para lá que vai, é para lá que vai, é para lá que vai. Até chegar um momento de se tornar algo perigoso, né? Então, voltando no começo lá da live, quando eu falei que existe um valor de circunferência da cintura, que já é fator de você se preocupar para uma doença cardiovascular, que para homem é acima de 94 e para mulher acima de 80, eu tô falando disso também, né? Que você dormindo menos, se estressando mais, você aumenta o cortisol, você aumenta o tamanho das suas células da gordura da barriga. E aí, quando você tiver que armazenar, o seu organismo vai armazenar onde tem mais espaço. Então, percebam a gravidade que é ficar estressado, né? Então, relaxem a partir de amanhã. Se você quiser ter menos barriguinha, quiser queimar com mais facilidade, não quiser acumular, passe a ficar menos estressado e a dormir mais no horário certo, né? E não ficar tão exposto. Então, quando anoitece, o ideal mesmo, né? O mundo ideal, seria que depois das 8 da noite a gente não ficasse exposto a luz nenhuma. E isso eu acho que é praticamente impossível, né? Pra gente que depois das 8 tô até trabalhando ainda, mas eu tô tentando reduzir agora. Então, quanto menos exposto à luz você ficar depois desse horário, melhor é. Então, se você não tá trabalhando, apaga as luzes da sua casa mesmo. Se vai assistir televisão, deixa só a luz da televisão, né? Pra você reduzir essa quantidade de luz,
para que você não produza mais em excesso esse cortisol. Então começa a prestar mais atenção nisso, porque se você... Então depois de tudo que eu falei, né, da alimentação, que eu falei do intestino, que eu falei que também tem a parte genética, que eu falei do déficit calórico, treino, enfim, de tudo isso, que tudo isso é super importante. Se você faz tudo isso e dorme mal e se estressa com facilidade, aí, meu filho, aí vai ficar difícil, né? Que foi o meu caso. Tô fazendo tudo certinho, mas isso aí tava toda cagada. Então, comecei a reparar mais nisso. Vamos lá. Passada, só na camomila agora. Doses cavalares de camomila. No maracujá. Então não pode dormir com luz acesa de jeito nenhum. E eu sou o problema com isso, porque eu não consigo dormir. Eu não durmo com a luz acesa no quarto, mas eu preciso ter uma luz acesa em outro lugar, outro cômodo, que eu não consigo dormir com a luz totalmente apagada. E isso não é bom, tá? Isso não é bom porque produz mais cortisol. Isso ajuda, tá? E sobre o chá, eu dei risada, mas ajuda. Por quê? Produção de serotonina. Lembra que eu não falei da serotonina, mas a serotonina, ela é um hormônio do bem-estar, né? Quando a gente se sente bem, se sente confortável. Então, isso com alguns chás, chá de melissa, chá de camomila, maracujá também. Existem substâncias, a banana, que tem triptofano. Triptofano ajuda a produzir serotonina. Então, lembra? Vou voltar. Nosso corpo é uma máquina. Então, ele funciona ali, tem várias pecinhas que você tem que ir fazendo a manutenção, né? Não deixar nada falhar para que ele funcione bem. Então, se você consome bem esses alimentos, você consegue funcionar o seu intestino melhor, consegue se sentir melhor, porque lá no intestino também é produzido serotonina, que é o hormônio do bem-estar e do prazer. Fazer atividade física é um hormônio do bem-estar e do prazer, também é produzido. Se eu tenho isso, né, eu não vou me estressar. Se eu não vou me estressar, eu não vou aumentar a minha quantidade de cortisol por esse mecanismo, né? Mas precisa dormir bem também. Sabiam disso? Contem aí pra mim nos comentários. Sabia que dormir mal e ficar estressado aumenta a barriga? Já tá todo mundo indo dormir agora já, depois que eu falei. Certo, gente? Vamos lá. Não. Da luz acesa eu respondi. Não pode dormir com a luz acesa. Nunca imaginei. Exatamente. Sabia não, a Raul falou. Bom, o último elemento, então, agravante. Então, no começo da live lá que caiu, eu falei pra vocês guardarem um pensamento aí, porque eu ia falar no final. Eu falei lá da insulina, então comeu excesso de carboidrato, elevou a insulina aumentou sua gordura, não só por esse fator que ela é tão prejudicial. Então, quando eu tenho a insulina aumentada por esse fator de você comer farinha e açúcar, né? Você aumenta a sua insulina e junto com isso, eu estou estressado e estou dormindo mal e tenho o meu cortisol aumentado, então você tem excesso de insulina e excesso de cortisol lá no seu organismo. Além desse processo de acumular a gordura, né, de fazer esse mecanismo de acúmulo, o que esses dois têm de tão ruim juntos? Eles, além de acumular, eles impedem com que existem enzimas que fazem a quebra da gordura para que ela saia das suas células de gordura. Então, lembra que eu falei? Tem a célula lá, tá? Então, quando acontece o mecanismo de ter excesso, né? Ele vai acumular na forma de gordura. Então, ele vai ativar uma coisa que chama enzima, né? Que vai quebrar essa gordura. Então, ele ativa a enzima, ele quebra a gordura. Então, quebrou. Para ela entrar lá na célula, precisa estar pequena para entrar lá. Entrou, tá lá dentro da célula é quando você acumula. Além de acontecer isso, quando você tem combinado cortisol e insulina, existe uma outra enzima que faz o contrário. Ela vem aqui, ó, quebra isso daqui, ela quebra isso daqui, abre para que essa gordura saia da sua célula e seja queimada.
tá? Lipase hormônio sensível, que chama essa enzima. E quando você tem os dois combinados, essa enzima, ela é bloqueada. Então, isso daqui não existe. A sua gordura fica lá, ó, dentro da célula, tá? Então, além de facilitar que ela entre, dificulta que ela saia. Deu pra entender? Então, juntar excesso de insulina com excesso de cortisol, acabou pra você. Acabou, pode esquecer. A barriguinha vai ficar aí, tá? Então, tomem muito cuidado com isso. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Eu falei muita coisa, assim, meio técnica. Eu sei que, de repente, pode ter ficado um pouquinho chato. Mas eu queria realmente que vocês entendessem o mecanismo pelo qual as coisas funcionam, para ver se faz sentido na cabeça de vocês, para que então seja colocado em prática. Presta bem atenção nisso, tá? Então, alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida sobre hoje? Sobre a gordura na barriga? Bom, então resumindo aqui para fechar a live, que já, nossa, foi quase uma hora de live. Mais de uma hora, né? Comecei às 8. Vamos lá, resumindo. Então, para você reduzir a sua gordura abdominal e facilitar com que a sua gordura abdominal dificultar, né, o acúmulo de gordura abdominal, vamos recapitular. Nosso corpo é uma máquina, nada acontece sozinho, de forma isolada. Então, se uma coisa desregula, eu desregulo tudo, tá? Ferro com a máquina inteira. Vamos lá, Yasmin. Então, é só abdominal, não faz milagre de perder da barriguinha. Alimentação... Não, abdominal não... Aliás, abdominal não perde gordura na barriga, tá? Não perde. O que ele faz é fortalecer o seu músculo da barriga. E o que vai acontecer é que enquanto você perde a gordura, você aumenta o músculo ali, ele vai ficar mais aparente, mas ele não faz você reduzir gordura. Outra coisa que eu não falei é a atividade física, tá? Não falei, mas isso é super importante também. Fazer atividade física de forma geral faz com que você gaste mais energia e isso facilita o seu déficit calórico. Então, isso também é importante, tá? Então, não, abdominal não perde barriga com abdominal, tá? Primeiro elemento aí que eu falei. Então, resumindo, nosso corpo é uma máquina, nada funciona sozinho, você precisa regular tudo. Segundo, reduzir o consumo energético, você precisa saber se o que você está comendo realmente é menos, né, do que você tem ali de taxa de metabolismo energético, se você está comendo menos do que realmente você já comia antes, ou não, se está a mesma coisa, se não vai continuar a mesma coisa. Terceiro, reduzir farinha e açúcar. Já expliquei todos os mecanismos pelo qual isso acontece, agora vocês já sabem explicar por quê. Diminuir gordura hidrogenada e gordura trans, que vem da onde? Industrializado, ultraprocessado, margarina, bolacha recheada, miojo, batata frita congelada, pizza congelada, tudo que for industrializado, ultraprocessado, tem que diminuir mesmo. Bebida alcoólica, consumir muito raramente se você pretende diminuir gordura abdominal e gordura no geral, né? Reduzir o nível de estresse, então vai relaxar, vai ouvir uma música, vai, vai fazer alguma coisa para você não ficar estressado e não ficar com barriguinha. E dormir bem, né? Então passou das 10 da noite, não vou nem falar das 8, mas das 10 da noite, luzes apagadas, chega de celular, chega de tela de computador, tudo isso vai ativar o seu cortisol, isso não é bom. Cuide da sua saúde intestinal, então comer fibras, vegetais e frutas, todas essas coisas ajudam a regular e também, se possível, pré-biótico e probiótico, tá? Fazer atividade física também, que foi o que eu falei no final, é sempre importante fazer atividade física para que tudo se regule bem também. Você gasta mais energia, você faz com que seu intestino funcione melhor,
você fica menos estressado, também isso é um antiestressante. Então a atividade física entra ali em vários pontos que vão te ajudar a não engordar, né? Porque ela atua em vários sentidos aí. Então esses foram os elementos que eu falei que são super importantes, que eu estou aplicando em mim mesma, né? Consegui ter resultados, vocês viram aí nas stories, eu coloquei o resultado que eu tive, tá sendo super positivo, e algumas coisas que eu preciso melhorar. Vamos ver, Yasmin. Então é só a Yasmin, já falei. Raoni, para fazer vitaminas no lugar do açúcar, o que é bom para substituir? Não é bom para substituir o mel, tá? Tem essa confusão mesmo, assim, ó. Se você for comparar mel com açúcar, qual que é a diferença? Os dois elevam insulina, que eu acabei de falar aqui, os dois elevam insulina, tá? Então, ele vai ter a mesma função que teria que se comesse o açúcar. A diferença é que ele tem alguns elementos ali que são mais saudáveis, tá? Então, assim, mas quando você quer comer uma coisa saudável, você não come algo que eleva a sua insulina, entendeu? Então, uma coisa meio que anula a outra. Então, açúcar mascavo, açúcar orgânico, açúcar demerara, enfim, esses açúcares melhores, eles são melhores nesse sentido de conter mais nutrientes. Não de reduzir calorias, não de não elevar a sua insulina, sua glicose, ele vai elevar, tá? Então, para esse sentido, não é interessante, tá? Se você for consumir, consome pouquinho, assim como você consumiria de qualquer tipo de açúcar. Ou tenta substituir por esses adoçantes naturais que eu falei, nunca artificiais. Bom, gente, vou encerrar a live então, porque ficou longuíssima, né? Foi muito bom conversar com vocês. Adorei o papo, todo mundo participou, foi muito legal. E semana que vem vai ter mais live, vou aí preparar outros assuntos que vocês gostam bastante de participar aí nas caixinhas. E vamos voltar aqui para conversar, tá bom? Comecem a praticar, porque só saber não leva ninguém para lugar nenhum. A gente precisa colocar em prática as coisas, tá bom? Um beijo, vão dormir porque a barriguinha, ó... Vão dormir e acordem menos estressados, não briguem com o chefe, não briguem com o namorado, namorada, esposa, marido, enfim. Fica mais relaxadinho para não dar barriga. Certo, gente? Um beijo para todos, boa noite e até a próxima. Beijo!